Vamos aguardar o pessoal entrar. Olá, Rafa. Como é que tá o áudio? Tudo certo? Olá, Júlio. Olá. Tudo certo, gente? Tô aguardando o pessoal ir entrando para daí a gente começar. Aguardem só um pouquinho. Olá. Vamos conversar um pouquinho sobre a hora de estudar. Só mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Oi, Beth. Que engraçado, né? Às vezes a gente quer tanto fazer uma coisa e parece que a nossa mente não colabora, né? Não deixa. Mas já já a gente vai tratar sobre isso. Olá, Gui. Bom, gente, vamos iniciando, né? Primeiro, é uma satisfação tê-los aqui comigo. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas bem pouquinho, para não encher a paciência de ninguém, mas só para entenderem o que eu estou fazendo profissionalmente e como que eu posso te ajudar. Eu sou coach, life coach, coach de carreira, líder coach, analista comportamental, inclusive com certificação internacional. E aí, atuando como coaching de estudos e de equilíbrio, durante o processo de coaching, que são normalmente... Oi, Adri, tudo bem? Que são normalmente 10 sessões, eu comecei a me deparar com... Oi, Lu! Com estados emocionais limitantes. Ah, Elisa, como assim estados emocionais limitantes? Ansiedade, medo, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Não só isso. Oi, Adri. Não só isso. Ansiedade, que eu já falei, mas comportamentos gerados por conta desses estados emocionais. Como assim? A gente fala em procrastinação, fala em concentração, fala em foco, mas não se dá conta, oi Amanda, não se dá conta que para eu conseguir estar focada, para eu conseguir me concentrar, para eu conseguir ser produtiva, eu preciso acessar um estado emocional. Por trás desse comportamento que faz com que eu procrastine, é claro que eu sempre alerto, quando uma pessoa está procrastinando, podem acontecer N fatores que fazem com que ela procrastine. Isso é certo. Ela quer fazer algo que ela realmente não quer, que ela mesmo não se dá conta que não tem um motivo. Obrigada, Amanda. Que ela não tem um motivo real, sabe? Aquele motivo que faz mexer no sistema nervoso dela. Quando eu digo assim, o coração vibrar, o coração ficar mais rápido, né? Aquilo, entende? Então fica complicado, porque ela não, primeiro não tem um motivo, então no final das contas é aquela não quer verdadeiramente. E aí tu acaba, lá Edinaldo, lá Casimiro, acaba procrastinando por não querer de verdade. Então o que acontece? Tem esse pessoal que não quer, tem o pessoal que não tem vergonha na cara, é claro que isso acontece, mas também tem quem não consiga fazer algo que quer por acessar algum estado emocional naquele momento. Então, nas minhas sessões de coach, eu comecei a verificar isso. Tá, o que está acontecendo que o coach não está andando? Ele quer andar, ele quer fazer, eu percebo que ele está sofrendo com isso, mas tem algo que impede.
E aí a pessoa chora, a pessoa diz que entra em conflito, que tem os sabotadores, que tem milhões de pensamentos, que tem aquela voz. Então a pessoa efetivamente senta para estudar e aí ela faz tudo, absolutamente tudo, menos estudar. Então, quando eu tenho uma pessoa que verdadeiramente não escolheu o concurso, que ela não tem uma vontade a mais de querer o concurso, ok, já começa ali pela priorização. Tudo vai ser mais importante do que estudar. Agora, quando eu tenho uma pessoa que acessa estados emocionais inconvenientes em que sentido? Eu verdadeiramente quero estudar. Esses dias eu atendi uma ex-coach minha que me procurou para fazer sessão de comunicação generativa. Então, depois que eu comecei a acessar esses estados, verificar esses estados emocionais limitantes, na hora que a pessoa sentava para estudar, eu disse, não, eu preciso de mais ferramentas. Só o coaching, porque eu não sou terapeuta, tá, gente? Eu não sou nem terapeuta com coach, muito menos com a programação neurolinguística. Eu trabalho do presente da pessoa para o futuro, para onde ela quer chegar. A diferença é que no coaching eu trabalho o propósito, o autoconhecimento, missão. Então, é um processo que mexe com o todo da pessoa, não só com o resultado que ela espera, não é só com brigada, não é só com o resultado que ela está esperando. Só que aí vem a programação neurolinguística. Eu comecei a dizer, eu preciso de mais ferramentas, eu preciso de algo que me dê mais subsídios para resolver isso dos meus coaches. Esse estado emocional limitante, quando eu digo isso, pensem, porque a gente pode dar o nome que quiser, tá? Eu posso dizer ansiedade, que é o que todo mundo está mais acostumado, como posso dizer bicicleta, porque é uma abstração, é algo que eu estou sentindo. Passou um filme, eu contei uma história e aquilo se manifestou no meu corpo de alguma forma. A gente chama isso de VACOG. O visual, o auditivo, o sinestésico, que é o sentir, e tem o gustativo olfativo, que daí a gente pode lembrar da comida do vô e da avó, por exemplo, né? Ou aquele cheiro, aquele perfume e tal. Então, o que acontecia? Eu vou pro coach ericksoniano, que é a hipnose ericksoniana, vou pra PNL, e aí eu vou só fazer o practitioner, que é o primeiro nível da programação neurolinguística, né? Vou estudar a experiência subjetiva que cada um tem, porque cada um de nós enxerga o mundo de uma maneira. Esse VACOG que eu acabei de te dizer, ele é um filtro de como eu enxergo o mundo, entendeu? Então, eu vou ver de uma maneira, tu vai ver de outra pessoa vai sentir de outra maneira, vai ter escutado uma coisa que eu não escutei, porque nós todos temos experiências, né? Então fui lá fazer o practitioner. Não fiz só o practitioner, como eu fiz todos os níveis, o Master Practitioner, o Trainer em Programação Neurolinguística. Aí eu fui apresentada a um método de aplicação dessas técnicas da programação neurolinguística, que é a comunicação generativa, desenvolvida pelo professor Marcos Brasil Moraes, um grande mestre, na Escola Livre em Porto Alegre. Também tem o nível Practitioner e o nível Master Practitioner. O que é isso, em síntese? É a aplicação das técnicas da programação neurolinguística com a hipnose ericksoniana, mais a nossa criatividade. A hipnose ericksoniana, hipnose em si, nada mais é do que um foco direcionado a alguma coisa. É quando a gente entra em estado alterado. Por exemplo, quando eu passo 3 horas assistindo o filme Avatar e nem vi ele passar. Então, se eu estou conversando com uma pessoa, assim como eu estou conversando contigo, e assim que são minhas sessões de comunicação generativa, estou eu aqui, ó, fonezinho e tal, a pessoa eu peço só para que tenha um copo d'água, peço, fecha o olho, vai relaxando. Eu acesso o inconsciente, o subconsciente dela, ela traz as respostas dela, porque já estão todas aqui dentro, né, um dos pressupostos da programação neurolinguística. Então, fui para isso. Então, hoje eu sou coach, sou trainer em programação neurolinguística, comunicadora generativa, especializada na área de estudos, de concurso. Eu sou a única no Brasil que tem essa formação, essa especialização. Porque eu comecei a perceber essa limitação das pessoas quando eu fazia o processo de coaching. Como assim a pessoa senta para estudar e não consegue? O que está acontecendo? E aí tu percebe na pessoa que ela realmente quer estudar e tem algo que está travando ela. E tu, não, preciso fazer mais algo mais. Só que a nossa mente racional, que é 5% somente da gente, ela sabe o que tem que ser feito. Não, eu vou sentar, eu já vou amanhã, hoje à noite, né? Tipo, eu já vou hoje à noite deixar tudo prontinho para amanhã. Eu levanto às 6 da manhã
E aí eu vou sentar e vou estudar. Tu programa tudo, né? Lindo, maravilhoso, né? Certo? Vou sentar e vou estudar 4 horas direto. E aí o que... Olá, gente, tudo bem com vocês? E aí o que acontece? A tua mente racional não responde esses comandos que tu tá dando. Isso é um modo de dizer, tá? Mas porque não é a tua mente racional. É a tua mente subconsciente. Sabe aquela foto do iceberg, né? Que é um pouquinho aqui e um monte embaixo. Oi, Diana. Esse monte que eu tô falando que fica para baixo, que a gente tem normalmente enxerga, é 95% da gente. A nossa mente subconsciente, ela representa 95% da gente. E aí a gente entra numa questão que a mudança, ela não ocorre no nível racional. Ela ocorre no nível subconsciente. Toda vez que tu conseguiu verdadeiramente mudar algo, pode ter certeza, tu conseguiu mudar algum programinha aqui. Aí a gente pode falar em perdas e ganhos, porque teus ganhos com a mudança começaram a ser muito maiores e efetivamente a mudança só ocorre, lamento dizer, quando está doendo muito ou quando os ganhos com relação ao que tu tá vivendo atualmente são muito maiores, entendeu? Porque se tu continuar na tua realidade ganhando muito, tu não vai mudar. Sabe por quê? Porque a tua mente subconsciente, ela quer prazer, ela não quer trabalho. E aí, meu filho, tu pode fazer a reza que tu quiser, que dificilmente tu vai conseguir mudar esse programinha que tá rodando aí. E pode parecer engraçado, mas é simples assim. O professor Marcos uma vez deu um exemplo em sala de aula que eu achei muito, muito interessante e eu gosto de replicar ele, porque todo mundo acha que a gente é terapeuta, né? E eu canso de dizer para os meus clientes, olha, eu não quero historinha, tá? Aí a pessoa começa a falar e eu pergunto, o que te impede? E a pessoa, por quê? Eu disse, não, eu não perguntei por quê. Eu perguntei o que te impede. E é muito engraçado. E o professor Marcos falou que quando ele estava, né, na experiência dele, se formando e tal, ele também pensou em buscar psicologia, alguma coisa assim. E um mestre na PNL falou para ele, olha, nós temos um engenheiro mecânico, e gente, pelo amor de Deus, me desculpem, os engenheiros mecânicos, isso é só uma metáfora, tá? Não é nada pessoal, amo vocês, tá? E o mecânico. O engenheiro mecânico, ele conhece o carro, ele sabe como funciona, tem a combustão, tem isso, aquilo, nananã, taxa disso, taxa daquilo, tem o torque e um monte de coisa. Obrigada, Edinaldo. E o mecânico, sabe assim, deu problema no carro, tu leva lá pro cara, reza a missa, né? Eu não entendo nada. E ele vai lá, pá, mexe, liga o carro. Não foi. Pá, mexe, liga o carro. Não foi. Pá, mexe de novo, liga o carro, saiu andando. Digamos que eu sou uma mecânica. Eu quero saber qual é o programinha que está rodando aí na tua cabeça quando tu senta para estudar, que faz com que tu não estude. Então, por exemplo, o que já aconteceu, deu em sessões de comunicação generativa, perceber muito essa história da concentração e da procrastinação. A pessoa senta e diz, Elisa, eu estou sentando para estudar e eu tenho um sono descomunal. Não é normal, isso não está acontecendo. E eu não só tenho sono, como eu tenho dor de cabeça, eu chego a ter náuseas. Eu disse, bom, isso foi pelos stories, pesquisinha pelo story ali, a pessoa me disse isso. Eu disse, então, quem sabe a gente agenda uma sessão de comunicação generativa pra gente ver que filmezinho que tá rodando aí. Então a pessoa senta na minha frente com um estado limitante bem delimitado, bem contextualizado. Como eu disse, no processo de coaching a gente consegue trabalhar a vida da pessoa em direção àquele objetivo, tem todo o autoconhecimento, missão, propósito. Com a comunicação generativa eu vou lá e lapidando exatamente onde que não está funcionando, sabe? Então, faço tanto o processo de coaching com comunicação generativa, como só a comunicação generativa, né? Então, a pessoa sentou na minha frente, disse, olha, eu sento para estudar, e me contou o filme. Passava um filme na cabeça dela, que eu não vou conseguir, porque eu já sou mãe, porque se não dava tempo antes, imagina agora, sendo servidora, e daí tendo filho, e eu não vou conseguir, não sei o quê, aquela coisa toda, e foi. Eu pedi para que ela experimentasse aquele momento, aquele estado atual, limitante dela. Eu disse, fecha os olhos e tal. E aí a gente vai em busca do momento que ela aprendeu. Porque, gente, o que acontece? É um adulto que reage como uma criança. Então eu vou lá buscar a causa. Então ela voltou lá para, acho que, 4ª série. Então tu tem mais ou menos 10 anos aí. E eu perguntei o que ela estava vendo e tal. E ela disse que a professora
dela estava xingando ela, que ela tinha feito alguma coisa errada. Então, que quando ela... E eu fui começando a fazer perguntas para saber se aquele estado que ela estava vivenciando lá aos 10 anos, ela é uma pessoa com 30 e poucos anos, era parecido ou igual ao que ela sente quando senta para estudar. Aquilo que refletia no corpo. Porque sempre, gente, vai rodar um filme, vai ter alguma coisa que tu vai estar dizendo para ti, ou vai ter vozes, e tu vai experimentar no corpo. Vai experimentar um coração que anda mais rápido, um aperto na garganta, no caso dela, a dor de cabeça, a náusea, o sono descomunal. E aí o que acontecia? Ela se deu conta que era exatamente aquilo que ela estava sentindo aos 10 anos. Que era o que ela sentia quando ela sentava para estudar, agora com 30 e poucos, mãe e já servidora federal. Aí nós percebemos que lá naquele momento foi incrustada nela, na mente subconsciente dela, uma crença de incapacidade. E a partir do momento em que ela se via numa situação em que ela se subjugava, estressada, estressante, ela queria fugir, porque ela se sentia incapaz. E aí não só ela se deu conta que ela estava acontecendo isso na hora que ela sentava para estudar, como ela conseguiu, toda vez que eu chego nessa metade da parte da sessão de comunicação generativa, eu pergunto para a pessoa o que é que ela está sentindo. Os relatos que eu tenho é de, me sinto leve, parece que eu me libertei, é um alívio, porque a pessoa começa a entender por que na vida adulta ela está reagindo daquela maneira. Então, aquilo não fez só sentido para ela na hora dos estudos, aquilo fez sentido para ela na vida pessoal. Por exemplo, quando ela está dirigindo, que ela não gosta de dirigir, que ela se sente como se estivesse sendo cobrada por todo mundo e que a vontade dela é de parar o carro, que eu vou parar de dirigir, eu vou sumir. No trabalho também, quando as pessoas cobram dela, a mesma coisa. Percebe como isso está tudo interligado e a gente às vezes não consegue entender. Aí como que tu vai conseguir resolver isso se isso está lá na mente subconsciente, que é 95% de ti? Só que isso está reagindo. Então, o que o subconsciente dela mandava? Tu senta para estudar, tu tá te sentindo frustrado, tu tá te sentindo estressada, então eu vou te mandar, vai se manifestar no teu corpo. Eu vou te mandar dor de cabeça, eu vou te mandar náusea, eu vou te mandar esse sono descomunal, e aí tu não consegue estudar. Então, na semana seguinte eu falei com ela. Tanto ela quanto o filhinho tinham ficado muito, 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 muito doentes. Mas ela me disse assim, Elisa, eu sentei para estudar. Eu estava cansada por conta da minha saúde, mas eu não tive mais aquele cansaço descomunal. E outros tantos relatos que vocês podem olhar no meu feed de depoimentos de pessoas que eu sempre posto, o que eu sou autorizada a postar. Eu nunca posto nada que vai expor meus clientes e na realidade eles ficam muito felizes com isso. Então assim, o que eu quero te dizer com tudo isso que eu estou falando é que o meu trabalho é esse. Descobrir qual é o programinha que está te impedindo de sentar e estudar em paz. Porque daí eu fui verificar, tá? Quais são as crenças? Essas crenças são formadas na nossa infância, lá da vida intrauterina até os 12 anos. São esses estados emocionais que a gente acaba acessando na vida adulta. Então, desses estados emocionais, nós temos 3 tipos de crença, né? A crença de possibilidade, posso, não devo. A crença de capacidade ou incapacidade, a crença de merecimento ou não merecimento. E aí eu fui fazer um levantamento de todos os atendimentos que eu fiz, que dizem respeito à hora de sentar e estudar. E ficou assim, 70%, para ser exato, 72% dos casos, a pessoa acessa uma crença de incapacidade. Por isso que a gente escuta tanto de concurseiro. Eu tenho uma dificuldade, eu sei que eu tenho que acreditar em mim, eu sei que eu tenho capacidade, mas no fundo eu não acredito. E 28%, ou arredondando 30%, crença de merecimento. Então, um dos casos que eu peguei em que a pessoa postergava, ela voltou lá para a infância, numa imagem com ela e com a mãe, em que ela aprendeu que naquele momento ela precisava proteger as outras pessoas. E porque se eu protejo, eu sou necessária e útil. Se eu sou necessária e útil, eu coloco todo mundo em primeiro lugar, menos eu. Ou seja, na vida adulta, quando ela queria sentar para estudar, o que acontecia? Resolvia todo mundo e na hora de sentar para estudar, não tinha mais tempo para ela. Ela procrastinava por uma crença de não merecimento. Eu só vou merecer o teu amor se eu te colocar em primeiro lugar. Entende que interessante? Aí eu fui fazer um cotejo desses dados que eu estava tendo sobre essas crenças. E não apareceu até agora nenhuma crença de impossibilidade ou possibilidade. Apareceu
principalmente 72% de crença de incapacidade, que eu acredito, eu quero acreditar que eu sou capaz, mas tem alguma coisa lá dentro que não está fechando, é aquela experiência subjetiva que tu viveu lá na tua adolescência. E a de merecimento, que, talvez eu esteja abandonando, eu sinto que minha mãe me abandonou para ficar estudando e na realidade eu estava fingindo que estudava, e daí agora na vida adulta eu não quero abandonar meu filho. Então ela senta para estudar, se cobrando do filho, e daí ao mesmo tempo não está presente nem com o filho, nem com ela, de merecimento. Aí eu fui então, essas experiências subjetivas que a pessoa viveu na infância, que estão refletindo agora na vida adulta, em que contextos que foram elas? Daí eu fui ver aqui. De novo, daquele pessoal da crença de incapacidade, 70% deles tiveram essa crença lá na escola com algum professor. Algo que aconteceu que fez a pessoa se sentir incapaz. E 100% das pessoas que têm a crença de não merecer algo, e daí por isso elas postergam, colocam todo mundo em primeiro lugar, menos os seus estudos, não se priorizam, não merecem essa dádiva de poder estudar, essas 100% o aprendizado aconteceu num contexto familiar, foram os dados. Aí a gente, quando passa dessa parte do estado limitante, vai descobrir qual foi o momento do aprendizado, normalmente sempre tem uma intenção positiva, tua mente inconsciente sempre quer te dizer algo. Então, eu sinto medo para me proteger, eu sinto frustração, então eu me sinto impotente de fazer alguma coisa, incapaz de fazer, né? E aí a gente vai para o estado desejado. Como é que tu quer ficar? Então, normalmente a pessoa diz, eu quero ter foco, eu quero ter garra, eu quero ter determinação, eu quero ter concentração. Só que isso tudo, concentração, foco, atenção, são comportamentos. Novamente, qual o estado emocional que tu precisa acessar para conseguir te concentrar, por exemplo? Qual o estado emocional que tu precisa acessar para conseguir, oi Aninha, produzir? Aí eu fui fazer um levantamento de quais são os estados emocionais, esses recursos que nós todos já temos aqui dentro, que as pessoas mais querem. Gente, calma, tranquilidade, serenidade e autoconfiança. Nós estamos falando de um estado emocional, a calma, a tranquilidade, o equilíbrio. E sem isso eu não faço nada na vida. E autoconfiança. Autoconfiança, nós estamos falando de autoestima. E quem estuda para concurso, a gente sabe, se tu só estuda, se tu escutou essa frasezinha de eu só estudo, gente, quem diz isso, a gente tem que dizer assim, perdoa Senhor, ele não sabe o que está dizendo, porque isso acaba com a gente. Quando tu tá estudando para concurso e tu não tá vendo a aprovação, porque não é uma coisa imediata normalmente, né? São alguns seres de luz que nasceram com aquela memória fotográfica e tal, o que acontece? É difícil de mensurar a nossa evolução, e é por isso que é tão difícil se manter motivado. Mas quando tu começa a encaixar essas pecinhas da tua mente subconsciente, de por que aquilo está te travando, por que tu experimenta tanto medo, por que tu evita algumas matérias. Esses dias eu fiz uma sessão de comunicação generativa para a pessoa desbloquear com o processo civil. E no final das contas ela só precisava aplicar a estratégia que ela aplica com o processo penal, junto com o processo civil, tinha um programinha rodando ali. Como que o fato de tu ter mais experiência com o processo penal significa que tu não tem condições de estudar para processo civil? Oi, Alexandre. Gente, vão me mandando perguntas, alguma coisa que vocês queiram saber a respeito do meu trabalho, a respeito de estados limitantes, que eu vou respondendo para vocês na medida do possível, senão vou passar só assim acenando. Podem mandar coraçõezinhos também, né? Oi, Marcos, tudo bem? Então, o que acontece? Quando tu tá nessa realidade dessa crença de incapacidade, para e pensa, tu cria um ciclo de realidade para ti. Eu, no fundo, não acredito que eu seja capaz de passar no concurso. Então, se eu não acredito que eu sou capaz, eu vou começar a enxergar o mundo dessa maneira. Vou começar a colocar obstáculos, tipo, olha, eu precisava... outra coisa que vocês adoram, concurseiro, né? Comprar milhões de cursos. Eu preciso daquele curso. Se eu não tiver aquele curso, eu não vou passar. Gente, calma, eu brinco que quem me contrata sempre popa dinheiro, né? Porque não precisa, tu tem que fazer bem feito com o que tu tem, porque é ali que tu vai adquirir confiança, é ali que tu vai conseguir autoestima, porque
Não adianta. Quer perder medo? É treinar, é fazer. Então tá, aí a pessoa no fundo não acredita que pode, que é capaz, ela começa a agir dessa maneira. Então, por exemplo, tem milhões de materiais e não consegue estudar nenhum. Senta para estudar, começa a rodar um filmezinho na cabeça. Ela começa a agir dessa maneira, então ela já está se auto-sabotando. E aí, qual é a realidade que ela está criando com essas ações dela de sentar e não conseguir estudar? Se eu não estudo, eu tenho condições de passar no concurso? Percebe? Na minha pesquisa, o que eu quero responder inicialmente é essa pergunta. Quais são os estados limitantes? Que eu estou respondendo, inclusive, né? Porque está muito claro. Incapacidade, merecimento. E daí, o que mais acontece? A pessoa senta para estudar, está se sentindo incapaz. Qual é o contexto que ela acaba criando para ela mesma? Eu digo contexto no sentido de qual o significado que ela acaba dando para o estudo. Sentar para estudar acaba sendo um martírio. Chega no domingo, tem aquela síndrome do Faustão, né? Meu Deus, já vai começar mais uma semana que eu tenho que estudar. Ou melhor, chega no final de semana. Meu Deus, mais um final de semana que eu vou estudar. Olha aqui, tá todo mundo. A fulana tá casando, tá tendo filho. O cara tá lá viajando, tá surfando e eu tô aqui estudando. Tu começa a te comparar, né? E é a pior coisa que tem. E aí, se tu já não tinha autoestima, ela fica menos 20, né? Então, tu começa a criar um contexto em que estudar não é bom. É um martírio. E aí, teu subconsciente, que estava louco para que tu começasse a pensar isso, só vai te mandando mais pilha. Mais pilha. Porque ele não quer passar trabalho. E tu tá mandando o recado para ele que, ó, eu preciso gastar muita energia para ficar focado, eu preciso gastar muita energia para ficar concentrado horas e horas estudando. Isso aqui tá muito pesado. Então daí tu acaba dando todo esse significado junto com essas crenças. Percebe o monstro que se cria? E é nisso que eu atuo. As pessoas às vezes acham que, coach pastora, todo mundo sabe, eu não mando bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu estou à disposição dos meus clientes. Isso com certeza. Precisou? Pode me chamar. Eu vou ajudar. Mas eu não faço planilha. Isso deixa para o mentoring. Alguém que vá lá dizer assim, olha, tu precisa fazer X, Y, Z. É óbvio que eu sei todas as técnicas de estudo. É óbvio que eu posso te ajudar a fazer. Mas não são essas dicas que estão te fazendo estudar. Senão tu não tinha vindo até mim. Percebam isso? Que é como acaba sendo complicado. Então, é nisso que eu acabo atuando. Em saber qual é o programinha para fazer tu sair, que nem o mecânico, né? Testa, sai andando, sai funcionando. Então, tá sendo muito. Boa pergunta, Marcos. Como vencer essas crenças? A gente precisa, primeiro, fazer essa sessão de comunicação generativa. Como assim? Tu vai descobrir qual é o teu estado limitante atual. Ali, a gente vai buscar qual foi o momento que tu aprendeu essa crença, para depois a gente conseguir ressignificar isso tudo. Em que sentido? Eu tenho um contexto que eu estou agindo de uma maneira porque eu tenho um comportamento em que eu acredito em algo. Quando a gente faz a sessão de comunicação generativa com a hipnose ericksoniana e as técnicas da programação neurolinguística, a gente vem aqui no nível da identidade. Para quê? Porque eu preciso modificar um nível acima, isso são os níveis neurológicos da programação neurolinguística, para daí modificar essa crença. Para daí, se eu modifico essa crença, esse valor que tu tem a teu respeito, tu vai agir diferente. Se tu agir diferente, dentro de um contexto, que resultado que tu vai ter? A gente modifica esse ciclo da realidade. E sobre a ansiedade e o processo de aprendizagem. Bom, como eu disse, eu posso dar o nome de ansiedade, eu posso dar um nome de medo, eu posso dar um nome de Swarovski para isso que eu estou sentindo. Porque se eu estou sentindo ansiedade, é porque eu estou pensando em algo que provavelmente nem aconteça. Eu estou me preocupando e está rodando. Tive um gatilho que disparou todos esses pensamentos, e aí eu estou pensando, e daí eu já começo a dizer várias coisas para mim, provavelmente as crenças, como o Marcos falou, né? De não consigo, não mereço. E aí tu já começa a ficar agitado. Esses dias uma cliente disse, eu que agradeço, Marcos, a pergunta. E aí uma cliente disse assim, é como se eu tivesse uma descarga de adrenalina. Tem como estudar assim? Então o que acontece? Eu vou, dentro desse teu estado de ansiedade, que tu chama de ansiedade, tu pode chamar do que tu quiser, eu vou lá descobrir qual foi a causa. Quando que tu aprendeu a agir, reagir, a pensar dessa maneira?
Quando que tu aprendeu a acessar isso que tu chama de ansiedade? Para daí a gente fazer todo um processo de ressignificação, resgatando essa criança, criando o teu estado desejado. E aí isso com certeza vai modificar esse processo de aprendizagem da tua infância, se assim a gente pode dizer, quando tu aprendeu a reagir assim, porque pensa, normalmente é uma criança de 3, 4, no máximo 10 anos que tenha acontecido o IDNs, e aí ela aprendeu a reagir assim. E isso impacta, inclusive, no processo de aprendizagem dela depois. Na parte dela tá estudando. Entende? Fica claro isso, né? Então, a gente tem que ter noção disso. Aqui eu poderia falar muito de frases motivacionais. Ah, tu tem que ter o desejo, do desejo tu tem que entrar em ação. Mas eu tô te falando antes disso tudo. Isso, eu sei que essa parte seria bem coach, né? Tipo, motivação e tal, descobrir, entrar em ação. Sim, mas eu quero ir antes disso. O que está te paralisando? O que está te impedindo de entrar em ação? E aí é só descobrindo que programinha que está rodando na tua mente inconsciente, no teu subconsciente, que te causa essa ansiedade. Que estado emocional que tu acessa quando tu te diz desconcentrado. E eu digo estado emocional porque eu não preciso saber o nome. Eu só preciso saber como que é esse programa. Que imagem, que som, que sensação que tu percebe. Ah, então vamos buscar isso ali, lá na tua infância. Achei? Vamos ressignificar. Como que tu quer ficar? E aí sempre é muito importante, eu tenho um estado limitante bem identificado, o momento de aprendizagem, qual foi a intenção positiva da tua mente inconsciente em fazer tu sentir isso, e qual a razão? O que ela quer que tu faça ou deixe de fazer quando ela faz tu sentir medo, tristeza, raiva, frustração? Tem sempre. E no final das contas é sobrevivência, proteção. Se eu for voltar na origem mesmo, vai ser isso. E aí então, como que tu quer ficar? Só que para isso aqui, o teu estado desejado se concretizar, tem uma coisa chamada condições de boa forma. Eu preciso verificar a ecologia. Se essa mudança, ela atinge alguma outra coisa na tua vida. Como assim? Primeiro, depende de quem ficar assim como tu quer. Ah, de mim. Alguém perde se tu conseguir isso? Gente, eu já esbarrei nessa pergunta. A pessoa queria ter disposição para fazer esportes. E aí, quando eu fiz isso, a pessoa começou a chorar. Meu marido vai me deixar porque ele tem ciúmes. Eu disse, como que tu quer lidar com isso? Ela foi fazer uma checagem e voltou numa outra. Deixa eu ver, eu não sei se é ansiedade, mas começo a estudar e as coisas externas não saem da minha cabeça. Inicio os estudos e fico pensando nas coisas do trabalho. Como que tu te percebe? Pensando nas coisas do trabalho. Que imagens que vem na tua cabeça? Entende? Tem um programinha rodando aí. Existe um porquê de tu acessar essas informações nesse momento. Porque senão seria muito simples, né? Eu olho pra mim mesmo e digo assim, Elisa, senta, estuda. Bem fácil. Bem barbada. E daí então, o que... Obrigada, Azevedo. Então, aí eu tô lá nas condições de boa forma que eu tava falando pra vocês, né? Depende de quem, alguém perde com isso. Ela simplesmente teve que fazer uma outra sessão, porque nós tivemos que lidar com essa incongruência. Ou, daí eu sempre aviso pros concurseiros, tá? Eu tô perguntando isso, essa próxima pergunta que eu vou fazer, mas é com relação às pessoas que tu ama, tá? Não com os concorrentes. Alguém ganha se tu não atingir teu objetivo. E aí, muitas vezes, pode ser um pai, uma mãe, ou eu tenho medo de perder a convivência com alguém. E aí eu vou para uma das mais importantes. O que tu ganha se tu atingir teu objetivo? Esses dias uma cliente disse, olha, eu tô só pelo dinheiro para esse cargo. Eu disse, muito bem. E o que tu ganha com o dinheiro? Aí eu ganho isso. O que mais que tu ganha? Mais isso. O que mais que tu ganha? Tentando atingir o sistema nervoso dela, porque eu preciso calibrar no não verbal dela que ela vai ter alguma mudança. Oi, Mara. Que é relevante para ela aquilo. Daqui a pouco ela disse assim, aí eu vou poder dar a vida que eu quero para minha filha. Opa, achei a relevância. Então eu podia continuar a sessão, entendeu? Se não parava por aí, porque se não for importante para nós, ninguém muda. Se não for importante para tua mente subconsciente, se ela não entender que tem um ganho nisso, pode o Papa rezar a missa para tu ter concentração, que não vai rolar, meu filho. Se tu verdadeiramente
não tiver um propósito com esse estudo, e não estou dizendo que para mim tá tudo bem se tu estiver estudando porque tu quer um cargo que tenha uma boa remuneração para tu ter a vida tranquila que tu tanto sonha, mas desde que isso seja importante para ti, tu vai fazer, tu vai pagar o preço. Então, gente, acho que eu já expliquei bastante como manter o foco nos estudos com todas as distrações externas. Muito boa essa pergunta. Quando a gente fala em foco, quando a gente fala em concentração, primeira coisa, foco e concentração são comportamentos. Eu preciso ter um estado emocional adequado, eu preciso acessar ele. É claro que isso eu faço tudo na sessão de comunicação generativa, mas se tem uma dica que eu posso dar, e ontem mesmo eu dei uma dica para uma menina que eu sei que está assistindo aqui, que eu não tenho como fazer uma sessão de comunicação generativa com indução hipnótica aqui com vocês agora, mas toda vez que tu quiser fazer qualquer coisa na tua vida, qualquer coisa, não só os estudos, tá? Existe um estado emocional adequado para tu fazer aquilo. Em geral, eu tenho percebido que quem estuda para concurso busca tranquilidade, não só tranquilidade, como busca também autoconfiança. Aqui, né? Então, que vem junto com essa tranquilidade, com essa serenidade, né? Então, sempre eu vou dizer para ti, senta para estudar, respira fundo, desacelera e lembra de algum momento que tu teve o foco que tu quer ter nesse momento de estudo, a concentração que tu teve nesse momento de estudo, e vai percebendo como que tu agia nesse momento. Isso tudo tu vai fazendo de olhos fechados, respirando, relaxando, verdadeiramente te conectando com as imagens que virão, com os diálogos internos, o que tu diz pra ti, o que tu... Começa a te perguntar o que tu acreditava naquele momento em que tu estava sendo super focado, o que tu estava julgando a teu respeito. Vai respirando aquilo, te empoderando dessa sensação, porque isso vai começar a repercutir no teu corpo de alguma maneira. Normalmente o cliente começa, sabe? É como se quase eu tivesse que segurar ele pelos pés, assim, do outro lado, né? Senão ele vai sair voando de tão empoderado que fica. E aí, tu acessou o estado emocional que tu precisava para qualquer coisa. Seja para estudar, mas lembra. Ah, eu quero ser produtivo. Lembra o último dia que tu foi produtivo? Meu Deus, como eu dei conta das coisas. Primeira coisa, provavelmente o celular devia estar longe, né? Fica a dica. E aí, então, usa isso a teu favor. Hoje mesmo eu estava numa sessão de coaching e o coach relatando a respeito de, nossa, como tá, não teve nenhuma briga, ele disse assim. Tava tudo muito bem na família. Eu disse, e como é que tu tava nesses dias? Eu tava muito bem. Percebe que se tu tá muito bem, tu não briga com ninguém. Então, se tu tá muito bem, tu foca. Só que é claro que nós temos adversidades, que nós temos escolhas, e óbvio, eu sou do tipo que acordo todo dia às 6 da manhã. Só que tem dias que eu não tô com saco de acordar às 6 da manhã, e tá tudo bem, mas eu sei que eu tenho que levantar e tenho que fazer. Então, assim, sem mimimi também, né? Sem desculpas. A vida é feita de escolhas e decisões. Tu decide ser quem tu quer ser. E eu aqui, esses tempos, o pessoal... Oi, Vini! Tava perguntando assim, tu dá curso, tu dá treinamento. Sim, isso são outras coisas, né? Mas aqui eu estava falando para vocês a respeito do coaching, da comunicação generativa, que é a programação neurolinguística, com a hipnose ericksoniana. Então, assim, o que eu faço é te ajudar no que outras pessoas não estão conseguindo te ajudar, outros profissionais. Porque eu quero ir lá na tua mente subconsciente, saber qual é o programinha que está rolando, para a gente poder reprogramar, para tu conseguir fazer da maneira que tu quer, ser quem tu quer, te libertar desse estado limitante. Então isso eu faço por meio de atendimentos individuais. Normalmente eles são online porque eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho algumas pessoas que eu atendo aqui em Novo Hamburgo e em Campo Bom, que são região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então é assim que eu posso te ajudar a ter foco, a ter concentração, entendeu? Por meio dessas técnicas da programação neurolinguística, do coach, da hipnose. E eu tinha dito que, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta para me fazer. É possível, mas Fernanda, com certeza, vou te dizer assim, 99,9% dos meus acompanhamentos são via Skype. Então, e aí tem gente que pergunta, Elisa, consegue entrar em transe hipnótico via Skype? E sim, minha filha, muito, no sentido de, como é que eu posso te dizer? A pessoa sai realmente impressionada com tudo que ela consegue acessar. E não é porque está longe, porque existe um rapport, né? Para quem fez a magistratura,
Segunda fase, Maranhão, Magistratura do Trabalho, caiu o rapport. CNJ quer saber, acho que na resolução 126, o que é rapport, expressão francesa, mas muito utilizada na psicologia, muito utilizada na programação neurolinguística, nessas intervenções pessoais, né? Que é a conexão aprofundada. Tu vai confiar em mim de alguma maneira, senão tu não ia estar me contratando, entendeu? Então, eu tinha dito que para quem ficasse até o final, eu tinha uma surpresinha. Em que sentido? Bom, eu faço meus processos de coaching com comunicação generativa ou atendimento só de comunicação generativa. Eu sempre digo que se a pessoa esbarrar num estado limitante, a gente não tem problema nenhum, a gente substitui a sessão de coaching por uma sessão de comunicação generativa, desde que essa sessão de comunicação generativa esteja atrelada a teu resultado que tu quer no coaching. Como assim? Eu quero me ver daqui a 2 meses e meio, 3, conseguindo sentar, estudar, focado, determinado, cumprindo minhas metas. Ok, não adianta tu me vir, estou com um estado limitante, quero emagrecer e não consigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas eu tô dando essa ressalva para dizer que quem fechar comigo o processo de coaching, eu vou deixar aqui meu link do WhatsApp, mas também tem na minha bio. Quem fechar comigo o processo de coaching até sábado ao meio-dia vai ter de bônus uma sessão de comunicação generativa à parte do resultado do processo de coaching. Ou, se a pessoa quiser só fechar sessão de comunicação generativa comigo, que eu posso fazer uma, ou eu faço um pacote com desconto, aí tem de bônus uma sessão de coaching só sobre sabotadores. Porque acaba uma coisa complementando a outra e fica assim redondinho para a pessoa se entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, repito, isso é só para quem entrar em contato comigo até sábado ao meio-dia. Depois isso não tem mais essa promoção. Eu estou colocando sábado até o meio-dia porque aqui vai ficar disponível 24 horas, mas eu quero pegar essa gravação aqui. Se eu apertar o botãozinho certo, eu vou apertar o botãozinho certo, salvar e colocar nos grupos do Facebook. Então, lá eu vou só fazer isso amanhã. Então, aí eu dou esse prazo a mais, que pra quem tá no Instagram, pode mandar pro amiguinho, dizer que me viu, alguma coisa assim. E aí tem esse pacote aí de processo de coaching com comunicação generativa e mais uma sessão de comunicação generativa de bônus à parte do processo de coaching, do objetivo a ser trabalhado, ou a sessão de comunicação generativa ou o pacotinho de mais sessões de sessão de comunicação generativa e mais uma sessão de coaching só de sabotadores. Gente, foi um prazer imenso conversar com vocês. Oi para todo mundo, obrigada por quem participou. Lembrando que tudo que importa é que a gente tenha consistência nas nossas atitudes. Às vezes é muito difícil olhar para dentro, mas é libertador tu poder ser quem tu é. E precisando da minha ajuda, só chamar, eu tô à disposição. Acabei de colocar aqui o meu WhatsApp, tá aqui o número, 51992242254, né? E a gente conversa. Gente, um beijo enorme, obrigada, viu? Tchau, tchau.